cidade. Paz, queridos! Estamos novamente aqui hoje, dia 29 de novembro, nessa quarta-feira, às 17 horas e 3 minutos, pontualmente, com mais um programa da UJAD. E eu estou aqui com vocês, Gesiel Pradier, só que não, né? Então, pessoal, hoje a ancoragem aqui vai ser comigo, o Caetano, e o Gesi, já até para justificar, ele está com um compromisso aí dele, profissional, e está correndo, fazendo o máximo possível para chegar aqui a tempo, ele e a Lucinara, né, que compõem a mesa conosco, mas talvez não vai conseguir por alguns problemas de trânsito. Então eu peço para vocês aí, tenham paciência comigo, não desliguem o rádio, não abaixem a audiência, por favor, me ajudem aí, pessoal, nessa ancoragem com vocês, nesse iniciozinho de tarde, começo de noite. Então, como é praxe, eu quero aqui apresentar a nossa mesa, né? E eu vou já dizer para a nossa convidada, não se sentir ofendida, eu vou deixar ela para o final, porque aí dá aquela calorosa salva de palmas, né? E eu vou... Isso, aquele famoso "sois bem-vindos em nome de Jesus". E vamos apresentar então aqui aqueles que são os componentes pétreos, que estão aqui sempre conosco, ao meu lado aqui, meu lado esquerdo. Eu não sei como. Depois a gente traz no final o glossário. Do meu lado esquerdo aqui... Boa, boa. Do meu lado esquerdo, então, Priscila Bota. Uma vez com vocês, fiquem ligados que hoje vai estar bom demais o programa. Isso aí, na sequência ali conosco o Neverson. E o Nohan. Boa tarde, pessoal. Aí é o finalzinho da tarde, né? É o crepúsculo do dia. Tem informação hoje, né? Tem inverso. informação hoje no programa. E conosco aqui também o Lion, responsável pelas nossas redes sociais. É isso aí, galera. E na nossa mesa de som, né? O técnico. Amém. Douglas Bota. E também vou fazer menção, está conosco aqui, Lion e família, né? Está conosco aqui Então veio hoje. Toda a família. toda a família do Lion, nosso grandioso Lion e sua família. Que Deus nos abençoe. E agora, por último, então, eu vou fazer a apresentação da nossa querida convidada que prontamente atendeu o nosso convite, né? E é uma pessoa que tem muito a nos trazer nessa tarde, nessa noite, a respeito do tema que nós vamos trazer. Nossa querida irmã Serenita Rienzo, muito conhecida aqui por toda a igreja do Campo de Viamão. E eu vou fazer aqui uma apresentação breve. Ela é irmã Serenita Rienzo, estagiária em psicologia, psicopedagoga, professora responsável pelo curso IBE. E para quem não sabe, IBE é o Instituto Bíblico Esperança. Gente, falando na semana passada. Falaram na semana passada, eu não estava aqui, desculpa. E aqui, ó, como hoje o programa vai ser corrido, você sabia que hoje é o seguinte, ó. O Instituto IBE, é um Instituto Teológico da Assembleia de Deus de Porto Alegre, fundado em 1966 pelo pastor Nil Taranjo. Esse é o nosso Você Sabia. Amém. Então, irmã Serenita, dê a sua saudação à nossa audiência. É um prazer poder estar aqui nessa tarde. Amém. Muito obrigado, irmã Serenita, já é conhecida nossa, já esteve conosco em vários eventos. Hoje, inclusive, quando foi divulgado na nossa página lá no Facebook, né, que a irmã Serenita estaria conosco, a minha mãe minha do Novan, queria vir junto, mas não pôde vir por causa do compromisso de trabalho, enfim. Mas, pessoal, apresentado então a nossa mesa, os nossos componentes de hoje, o nosso tema hoje, né, que já está na nossa página, já está sendo divulgado ao longo da semana. O tema do nosso programa de hoje, nós vamos tratar sobre depressão, né? Essa doença, né, que atinge e aflige muitas pessoas e que ainda hoje, nos dias atuais, nós encontramos muitas vezes um certo preconceito, né, por parte de algumas pessoas, achando que isso é uma doença, ou outros dizem que é, enfim. Nós vamos tratar sobre isso. Mas antes de nós entrarmos mais no tema, sobre o tema, explicando o que se trata, eu separei aqui, pessoal, como já é de prática o nosso querido âncora fazer, para ter uma palavra, de introdução. Eu trouxe 3 versículos aqui da palavra da Bíblia, que nos diz o seguinte: Romanos 8:22, que nos diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E Romanos 12:2 que nos fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, ó, só para fazer uma breve introdução, né? Em Romanos 8:22 ali, essa palavra nos diz que toda a criação a um só pela gênio e suporta angústias, né? Ou seja, esse mundo ao qual nós vivemos, ao qual nós estamos inseridos, todo ele, né, está fadado a esse sentimento de dor, de angústia. Mas, em Romanos 12:2, nós temos uma palavra que fala que nós não devemos nos moldar, né, se conformar ao padrão desse mundo. Esse mundo jaz o maligno, mas nós somos chamados por Cristo a viver uma vida diferente, né? Então, se o mundo está fadado à angústia, à dor, nós não estamos em Cristo, né? Então, com esta breve introdução aqui, eu sei que nós temos ainda muito por falar hoje. Estou introduzindo nosso tema a respeito de depressão. Então, pessoal, eu quero agora fazer menção à nossa pesquisa interativa, que está lá na nossa página, né, no programa, a página do programa da UJAD. E eu quero passar aqui para o Lion a respeito da nossa pesquisa, para já pode trazer lá a informação. Eu só vou ler antes aqui, então, a respeito da... Pode ler ou... Pode ser. Pode ler? Nossa pesquisa interativa diz assim: 1 Samuel, no capítulo 1, é possível dizer que Ana estava deprimida por não ter filhos e, chorando muito, ora a Deus fazendo um voto. Na sua opinião, a depressão é uma doença ou atuação maligna? Aí logo abaixo ali você vai ver, né, dois bonequinhos, um doente e um sendo oprimido por uma depressão maligna ali. Ficou muito legal, né? Nós temos assim, ó, 69% das pessoas que votam como doença e 31% como uma atuação maligna. E era isso. Bacana lá, bacana. Então já deu. O WhatsApp amado. Passa o número do WhatsApp, O amado aí. WhatsApp amado, tá? O WhatsApp amado, deixa eu achar o número do WhatsApp amado aqui. Quem tá lá na live aí tá vendo do WhatsApp. É 51, né? 989 342 959. Novamente, 989 342 959. Não adianta você ligar para esse número porque ninguém vai lhe atender. É apenas o WhatsApp. Amém? É bom a galera que tem encaminhar alguma pergunta ou a sugestão, alguma coisa aí sobre o tema, né? Ou o relato também. Então, isso, conforme for possível, a gente vai produzindo aí na bomba. Isso, eu salientar aqui, nós estamos com a Marcelinha, né, nossa profissional da área da psicologia. Então, se você, nosso ouvinte aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, mande, né? Mande pelo nosso WhatsApp, mande ali também pela página do Facebook, do programa da UJAD, para que nós possamos aqui, dentro do possível, trazer uma resposta para vocês. Eu vou passar agora já, né, para a nossa convidada, e vou disponibilizar aqui também para a nossa mesa, trazer aí se quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, mas num primeiro momento nós não vamos tratar especificamente da depressão, certo? Mas assim, era um interesse até meu de trazer para os nossos ouvintes, né, para os jovens muitos que nos ouvem, que estão assim naquela fase linear de fazer uma escolha de profissão, né, uma escolha profissional, terminando aí, concluindo o ensino médio, agora que faculdade que eu vou fazer? Psicologia, o que é psicologia? O que faz um psicólogo, né? E eu queria passar agora a palavra para a irmã Serenita, trazer um breve relato assim, a respeito dessa profissão, né? O que é o mercado, como se inserir, enfim, fazer algo para os nossos jovens a respeito disso. Ser psicólogo é pecado? Boa pergunta. Se conciliar, é possível conciliar. Então, eu vou falar da minha parte. Eu já sou
beleza, alguma curiosidade a respeito da profissão? Que a mente era separada do corpo. E eu acredito que muitos cristãos seguem a teoria de Descartes sem saber, porque a gente é um todo, né? Não tem como eu separar emoção de razão, de organismo, nada disso. Então a diferença de um de outro, por exemplo, assim, para fazer terapia, eu tenho que ter uma especialização em terapia para mim atuar como, né, terapeuta dentro do consultório, a fazer. Em psiquiatria. E aí só o psiquiatra pode dar a medicação, no caso, numa depressão, né? O psicólogo, na verdade, ele pode fazer psicodiagnóstico, ele vai fazer o diagnóstico, vai fazer a avaliação psicológica dele, neuropsicológica do paciente, mas a medicação é restrita ao psiquiatra. Então, o psiquiatra é aquele profissional que fez medicina e fez uma especialização. O psicólogo, ele faz a psicologia e ele pode fazer uma especialização depois na área que ele quiser atuar mais como psicólogo clínico, jurídico, né? Então a diferença é isso. Acertei, tu viu? Ah, bom saber, acertou. Eu também. A gente dá uma conversando resumida. Com a Fran, né? a esposa do Laika, ela tava estudando, ela falou a mesma coisa. Ah, ele vai receitar, né? Mas o psicólogo não pode também receitar o. A gente tem conhecimento de todas as medicações. Por quê? Exatamente. Porque quando vem um paciente pra gente, a gente precisa saber a medicação que ele está tomando e a gente ter noção. É antipsicótico, é ansiolítico, antidepressivo, que tem esses 3 tipos de medicações, né? Então a gente tem que ter noção. Mas assinar não. Não, receita não. Eu tinha uma receita aqui, Ah, eu tu queria precisa que. tomar. Então, pessoal, Tu só precisa tomar tal coisa, mas eu não posso te dar pra tomar. Você A pode gente tomar vergonha na encaminha, cara. a gente caminha pro São Pedro, isso que você precisa. É bem o caso do Mohamed. aí o ponto que eu queria chegar, muita gente pensava fazer psicologia para tratar de malucos. Muitas pessoas pensam, mas não é só isso, é muito mais abrangente, né, a área. Muito mais abrangente. E é uma profissão muito importante e tem tomado cada vez mais relevância, né, espaço nos com dias que nós estamos vivendo. E eu fico feliz porque eu vejo assim muitos da igreja indo para esse caminho. A igreja precisa muito disso, né? A gente sabe que o profissional é ético. O ético, ele vai respeitar toda a filosofia. A gente não pode confundir isso. Mas a gente sabe que às vezes tem profissionais que não têm, né? Tanto que existe o Conselho Federal de Psicologia, que ele tem todo, né? A gente tem um registro e a gente tem, é amparado por ele, assim como a gente é desamparado se eu cometer uma falha ética, entende? Mas eu fico muito feliz de ver muitos jovens da igreja indo para essa área. Excelente. Pessoal, é o seguinte, ó, eu quero reforçar com vocês aqui, para os nossos ouvintes, para os nossos jovens, né, e os irmãos também que nos escutam, o nosso WhatsApp, Lion. Indica de novo aí pro pessoal para mandar as perguntas para nós aí sobre o tema, né, a respeito do tema. Qualquer dúvida, qual é o WhatsApp, Lion? Nosso WhatsApp. Deixa eu achar aqui, cruzado, que é o seguinte, que é... Também, assim, ó, tá na página, para você que tá assistindo pelo Facebook, né, ao vivo, tá lá no banner ali, no Isso próprio aí. vídeo, já aparece o WhatsApp Tá. ali, reforçando pro pessoal. 989-342-959. É Tá, a hora que tu adicionar no WhatsApp lá vai aparecer aquela carinha de leão A gente humano. conseguiu um vindo- númerozinho mais de pizzaria, né? Esse aí tá bem um mais 999, É. mas não rolou Um por número enquanto. que cola. É. Então, pessoal, assim, ó, feita essa introdução breve aí, muito importante a respeito da profissão, né, do que abrange, como ela é, enfim, se você tinha alguma dúvida, vamos fazer o link aqui. Nós temos uma jovem na matriz, né, a Ana Paula, que está cursando psicologia, né? Paula gente? Zanetti. Isso, e nós levamos até ela, né, o questionamento a respeito da nossa enquete de hoje, que é depressão é uma doença ou atuação maligna. E eu quero confirmar com o Douglas, está na agulha já? daqui a Na pouquinho. ponta da agulha, como dizia antigamente? Não? Daqui a pouquinho. Daqui Não, a pouquinho. o vinil com áudio O vinil- não o vinil- trouxeram.
Então, eu vou passar então o seguinte pro Laio agora, ou pro Nohan. Nós temos assim, ó, nós temos algumas reportagens que tratam do assunto e eu queria dar a oportunidade para algum de vocês trazer aí a reportagem sobre o tema e a gente passa para a irmã Serenita ou faz alguns questionamentos sobre. Ok. Nohan, pode ir então? Lion, para o ímpar? Par. Foi. Eu escolhi par, vai tu primeiro. Tá? Então tá bom, então vamos lá. Pessoas com depressão não podem ser vistas como leprosas dentro da igreja, diz pastor. Atenta aqui será a nossa comentarista de hoje. Vamos lá. A fonte é Guia-me, Luane Novaes. Cerca de 322 milhões de pessoas no mundo são afetadas pela depressão, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Diz aqui que no Brasil existem 11,5 milhões de depressivos, compondo o maior índice de depressão na América Latina. Nossa, o pessoal aqui tá meio Tá bem triste. deprimido, A pessoal, galera tá bem anda triste. deprimida aqui. Por que será? Vamos ver alguns. É o Temer. Não devemos temer. Não temerei. Dados como esses também englobam pessoas que frequentam ativamente as igrejas, onde existe um número relevante de cristãos com problemas emocionais e até mesmo cometendo atos extremos. Segundo o pastor Peter Escazero, não sei pronunciar aqui, perdoe-me, Eu gostei pastor da Peter. puxadinha por causa do falta de óculos. Faltou do óculos. Né? Fundador do Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Uma boa condição de saúde emocional é ligada à maturidade espiritual. Abre aspas aqui, a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Ele afirma em entrevista ao Guia-me. A principal tese do conceito de espiritualidade emocionalmente saudável é que não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Aqui, Eu não. Menos, né? Mas conheço porque tem pastor com depressão. Eu acho que, na realidade, isso aí a gente vai bem a fundo nisso, na realidade, se a gente for analisar. Porque a gente percebe, né, biblicamente falando, que até profeta, né? teve depressão. eu listei aqui E, tipo, alguns o cara, também, né? Elias, né? Eu acho que Elias- esse é o caso mais... Elias foi um cara, tipo, ele era o porta-voz de Deus, tá ligado? Ele era um profeta. Deus falava com ele pra ele falar pros outros, entendeu? Era mais ou menos assim, um intermediário da coisa, né? Sim. E olha, pra tu ter essa posição, tu tem que ter uma proximidade muito grande com Deus. E o cara quis morrer? É isso que eu estava pensando antes de vir para cá. Por exemplo, nos critérios para depressão, o que os crentes, que os cristãos, não vou usar o termo aqui, né? Que a gente tá na rádio, então a gente se mantém um pouquinho mais Esses crentes aí. mais ortodoxos, assim, né? E entende? Então, assim, ó, Elias, ele entra em todos os critérios para depressão. Ele teve isolamento, ele teve uma anedonia, que perdeu a vontade de prazer, de qualquer coisa. Ele ficou deitado, ele não tinha vontade de fazer nada, né? E ele pediu, que, digamos assim, é o alerta de risco de uma depressão à morte, né? Quando a pessoa pensa na questão de perder a vida, ela já está no auge da depressão. E aí, quando a gente vai pensar em atuação maligna, como que um homem que faz descer fogo do céu, que faz com que Israel tome uma posição diante de Deus, em determinado momento ele perde aquilo e o diabo toma ele como uma possessão, né? Então, porque o que a gente escuta, às vezes até em palestras, tá? Mas a Bíblia só fala em ansiedade. Né? A Bíblia diz para nós termos os frutos do Espírito. A Bíblia não diz para mim, não, tu tá andando no trânsito, um cara se atravessou na tua frente, tu tem uma personalidade hiperativa, mais impulsiva, tu vai descer do carro, tu não pode ir lá chutar ele, inclusive porque eu também não tenho tamanho para isso, né? Mas entende? Então tem coisas na Bíblia que não vai estar explícito, mas que a gente tem num contexto, tu vai entender o que é. Até porque o diagnóstico disso foi descrito muito depois também do que foi escrito na Bíblia. Claro, né? a gente nem dá tempo tinha da gente noção fazer do que toda era, uma né? análise da questão. Antigamente não existia, era só um clínico geral, né? E pronto. Quando tinha, né? E quando tinha. Hoje, Até- na verdade, até as essa é doenças- uma dúvida que eu ia ter. Parece que a depressão agora é o mal do século. Mas na verdade, Mas ela vai se tornar, Nohan.
pelo jeito que as coisas estão indo, a depressão pode se tornar realmente a doença, porque assim, a questão de tablet, criança que não brinca mais, as crianças não simbolizam mais, elas vivem só no mundo delas. O autismo hoje em dia tá uma coisa muito... A questão não é essa. Olá, Assim, eu mandei o Julião aqui, ela né? sempre... Ela, na verdade, a depressão ela existiu, mas não tinha o diagnóstico, é isso. O pessoal, conforme agora fomos conhecendo, né? Aí sim, então era depressão. Mas aí a gente entra na questão do isolamento, por exemplo. Hoje em dia o cara, ele se isola, né? Com o celular na mão, ele se isola Na das rede. pessoas Exatamente. na volta. Às vezes tá embora isolado, mas com um falando- monte de gente na volta. Exatamente. E aí o diagnóstico se torna mais difícil ainda. né? Até eu ia aproveitar para perguntar isso. Como é que a gente faz para identificar se tem alguma pessoa próxima de nós com depressão ou até se nós mesmos temos depressão e não sabemos? Faz faculdade de psicologia. Aqui, primeiro assim, a gente tem que pensar, Sintomas. porque não pode pegar e dizer assim, tá depressiva, né? Tanto para psiquiatria quanto para todas as áreas que trabalham isso, tem critérios, né? Então tinha o DSM-4, que houve algumas alterações, tem o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais. Então, não dá pra gente, a pessoa tá triste, tá em depressão, então tem critérios, e eu vou, né, trouxe até pra gente não se equivocar, se não seguir aqueles critérios, não pode ser diagnosticada como depressão. Então, olha só, um dos critérios, humor deprimido, mas não é aquele humor assim, hoje eu tô triste, aqui, ele tem que permanecer, todos esses critérios, eles têm que permanecer por 2 semanas e ter uma perda significativa na vida da pessoa, entende? Então, primeiro, humor deprimido, e na criança e no adolescente, que se confunde muito, é um humor irritável, né? Ele não vai chorar, ele não vai ficar no canto, ele vai se irritar. irritar facilmente. O segundo é a diminuição do prazer, o interesse, que é a chamada adenonia, que aquelas coisas que tu tinha prazer de fazer, de organizar a casa, né, de caminhar, de vir para a igreja, tu não tem mais prazer nisso. Também ela tem que seguir esse critério de 2 semanas e ser acentuado e ter um prejuízo para o sujeito. Terceiro, perda ou ganho de peso acentuado sem você estar em regime, né? Então a pessoa perdeu peso. Não, perder Ah, peso. peso, perder, ganhar mas peso. não, mas lá. Ganhar Também. peso não. Então Também. não tô deprimido mais. Também. Perda ou ganho. Eu tô saindo da depressão. A outra, insônia ou hipersonia. Todos os dias. Ou a pessoa não dorme, ou a pessoa dorme. Também. As pessoas têm que perceber isso. Então, para ser critério para depressão, tem que ter 5 desses sintomas presentes e tem que ter essa durabilidade de 2 semanas. Se não tiver, não pode ser caracterizado como depressão. Pode ser uma ciclotimia, uma distimia, que são aquelas, digamos, não é depressão leve, mas são características só. Então, a depressão, ela vai pedir para mim esses critérios. Fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade, não presto para mais nada. Sabe aquela pessoa mesmo que se tranca? A gente vê muito isso na vida de Elias, não tem como a gente não separar isso, né? O que eu estou fazendo aqui, só eu fiquei, né? Na verdade, ali houve um pouquinho mais de orgulho de Elias também, né? Que não está característico nisso. O que mais? Capacidade diminuída de pensar, de raciocínio, né? Então, esses critérios, e o último é pensamento de morte recorrente, que é o mais grave, né? Não é que a pessoa tenha medo de morrer. Ela quer? Ela quer porque ela quer tirar, não, porque essa é uma questão muito grave do suicídio. O suicídio, a pessoa não quer perder a vida, a pessoa quer perder aquilo que está machucando ela. Então, para ser caracterizado uma depressão, eu tenho que seguir esses critérios, tem que ter 5 presentes por pelo menos 2 semanas e tem que ter um prejuízo. Se não tiver, aí a pessoa... Por exemplo, uma pessoa que teve uma perda, quando vem qualquer paciente, a gente vai perguntar: tu teve perda significativa de cônjuge, de amigos, de emprego, de casamento, né, de amor, estava apaixonado, né, acabaram o namoro, né? Terminou, ficou triste. Isso vai estar normal dentro porque teve uma perda, né? Então por isso que a gente tem que separar também agora, não é tudo é depressão, tudo deprimida, vou para casa, vou me deitar agora, não vou fazer nada. Aí a gente tem que ver se não tem um pouco de preguiça. E eu uso isso como, mas o que a gente não pode é desconsiderar esses sintomas. Se a pessoa não tem mais vontade de fazer aquilo que ela tinha antes, eu posso começar a ter esse olhar para ela, criança, e aí tu vai verificar. Permaneceu, passou, não passou, busca-se ajuda. Outra Dentro disso, pergunta. só um Tá, parênteses. vai. Dentro disso, Vai. a gente tem depoimento de uma pessoa que passou depressão.
queria pedir pro Douglas colocar pra nós no ar aí. Ela... Tá na mão? Tá na mão aí? Qual delas? Tá escrito ali, né? Berenice, né? Isso. Tá. Atenção, só um pouquinho. Aí, coloca pra nós aí. Meu nome é Berenice Pradiero, eu tenho 50 anos. E há 21 anos atrás eu perdi minha mãe de um ataque fulminante do coração. E pra mim, desmoronou o chão. Eu não aguentei a situação, não aceitei e entrei em depressão. A depressão que eu passei durou 3 anos e meio, aproximadamente. Não procurei médico porque eu tinha certeza que Deus ia me curar, que ia chegar um dia determinado e Ele ia dizer, deu, bastou. Mas não foi assim que aconteceu. Deus tem seus caminhos, seus planos. E Ele me deu uma oportunidade de eu voltar a estudar. Eu voltei a estudar e na escola eu pude ver que muitas pessoas têm problemas muito maiores. E quando eu voltei a estudar, as pessoas me procuravam para pedir solução dos seus problemas, que sabiam que eu era cristã. E com isso eu acabei esquecendo do meu problema, porque na verdade não era um problema, era somente uma perda que eu tive, como eu não aceitei, então para mim se tornou um problema. Mas quando eu vi, eu não tinha mais. Eu já estava liberta da depressão e graças a Deus, para a glória de Deus, eu pude ser uma testemunha e conto isso para vocês porque não é fácil, não é coisa do diabo, não é coisa diabólica, é um problema muito horrível que a gente passa, mas que Deus tem a solução. Mas eu aconselho a quem tem ou está passando por esse problema que confie em Deus, mas procure os médicos. Tomem remédio, busquem uma ajuda profissional, porque esse é o caminho que também a gente pode seguir. A gente confia em Deus, mas a gente procura ir nos médicos, porque foi o que o Senhor nos deu na nossa vida terrena. Então, hoje eu conto esse testemunho para a glória de Deus, porque eu fui liberta e eu tenho certeza que se tu está passando por esse problema, Deus pode fazer uma obra muito grande na tua vida e tu também poder testemunhar. Obrigada. Será que você não existia naquela época? Não, foi a depressão dela foi embora quando eu cheguei. E olha só. É que aí chegou um problema maior, entendeu? Quando chegou um problema maior, ela viu que Eu tava deprimido só por isso, olha só. Entrei pra família, não. Isso aí foi antes, bem antes de eu chegar na família ali. Mas é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, né? Foi um baque muito grande pra ela e ela não aceitou isso muito bem. A gente ri e brinca que é um momento bem descontraído, até não tem como falar em depressão ficando deprimida também, sim. né? Mas eu tava me lembrando até porque a gente tem que pensar nas causas da depressão, exatamente porque ela falou, né? O que pode desencadear uma depressão, né? Perdas, né, significativas e que se a pessoa não sai, não consegue sair, né? Eu fui dar uma palestra uma vez num lugar e eu fui falar sobre a mulher e o emocional. E eu falei sobre a importância da serotonina. Porque, na verdade, uma das causas da depressão é essa, né? A serotonina e a dopamina, se eu não estou equivocada, a dopamina. Esses dois neurotransmissores têm no nosso cérebro uma área chamada sistema límbico, né? Então, se tem alguma falha, deficiência, vou usar esses termos, né? Mas nesses neurotransmissores, eu posso ter uma queda, né? Por exemplo, o nível de estrogênio, né? No organismo. Por que a mulher, né, ela tá para 2 por 1 na depressão, né? Por causa das questões hormonais. Então tem essa variação de humor. Então tem até a depressão sazonal. No inverno, as pessoas ficam mais depressivas, né? E aí eu fui falar lá e eu falei sobre a serotonina e uma irmã chegou e me procurou e disse assim, Marcelinita, eu fui no médico há 1 ano atrás e eu não tinha vontade de fazer nada, eu só chorava, eu ficava nos cantos. E eu fui e o médico disse para mim que eu tinha baixo nível de serotonina. E aí ele me deu um remédio. E eu fiquei pensando, será que o médico não quis dizer para ela que ela estava com depressão de medo que ela não tomasse a medicação? Então ele simplesmente usou isso, tem baixo nível de serotonina. E ela começou a tomar a medicação e ficou bem. Então, se tem uma pessoa... Porque a depressão pode ser genética também, né? Então, se eu tenho a criança nasce com baixo nível de serotonina, ela pode ter uma predisposição à depressão, a ser aquela pessoa mais depressiva, né? Então, eu estava vendo algumas questões também sobre questão do ataque agudo do miocárdio, que ela pode desencadear a partir, ou se ela não for tratada, ela pode desencadear isso, Alzheimer, diabetes
Então, a gente olha e brinca, até tudo mais como a irmã estava falando, ela é muito séria. Sim. Mas Deus pode curar, como Deus cura câncer, como Deus cura a diabetes, isso como eu ia Deus falar. cura a pressão alta. Né? Eu vejo, pelo menos tenho essa sensação de que... Sensação não, é o meu modo de ver que isso é uma doença. É uma E doença. que assim como qualquer outra doença pode ser tratada. E Deus tem a possibilidade de curar ou não. Sim. E Exatamente. da mesma forma como, Assim por exemplo, como qualquer assim, ó, outra doença, né? É, Sim, como qualquer outra doença. sim. O Senhor, tipo, ele deu o conhecimento aos médicos Ele é para que soberano. eles possam nos indicar medicamentos. Ou seja, Deus pode usar um médico para que o médico receite o medicamento correto e tu ser curado através daquilo. Né? De uma doença, como um câncer, como uma outra doença qualquer. Mesma coisa, eu vejo pelo menos a mesma coisa a depressão. Eu estava vindo para cá, estava lembrando, eu experimentei a depressão propriamente dita pela questão de uma substância, de uma medicação. Eu fui no neurologista, eu tinha crises muito fortes de enxaqueca e ele me deu uma medicação. Acho que eu não vou dizer o nome da medicação. E eu fui para casa e eu tomei a medicação. Eu acredito assim, que quando ela entrou na corrente sanguínea, assim, é como se tivessem apagado a luz. Nossa. E eu fui pro quarto, vocês não têm ideia a coisa mais horrível que é. E aí eu fui pro quarto e aí eu liguei pra psiquiatra, que eu trabalho com uma psiquiatra lá, né? E eu liguei pra ela e disse, provavelmente, Serenita, eu acredito que, na verdade, era como se houvesse um bloqueio desses neurotransmissores dali. E provavelmente a medicação fez isso, ele cortou e não foi mais pro meu sistema límbico, né? Sim. E eu fiquei ali e eu tinha realmente vontade, perdi toda a alegria, não via nada. O que me ajudou, eu peguei e coloquei vídeos no celular do pastor Cláudio Duarte, porque ele usa o humor. E aquilo eu fiquei assim até umas 6 horas, isso era 2 horas da tarde. Quando aconteceu 6 horas da tarde, meu filho chegou e eu abri a porta e eu disse assim, eu preciso sair. Ele disse, não, mãe, mas a senhora não tá bem. Eu disse, mas eu preciso sair. É uma angústia, eu não sei nem te explicar. Por isso que às vezes a gente confunde mesmo com uma questão diabólica, porque é uma opressão dentro da gente só que eu tava sob efeito daquela medicação. E aí ela disse assim pra mim, a psiquiatra, toma água pra gente eliminar a medicação. E aí, meia-noite, acendeu a luz de novo. Nossa. E eu disse, mas não pode uma medicação ter esse poder. Eu tomei a medicação de novo. Gente, não tem ideia. Eu não desejo isso pra ninguém. Sabe? A sensação é insuportável. Hein? Tu vai à loucura mesmo. Tu vai à loucura se não tem uma ajuda naquele momento. Por isso que a gente precisa eliminar a questão de substância. Por exemplo, uma pessoa depressiva, ela pode ir para droga, pode ir para álcool. Então, nesse sentido, a gente tem que ter noção de observar ele e ver. Ele também não está sobre substância de medicação, que tipo de medicação a gente, como psicólogo, precisa saber que tu está tomando, que pode dar essa alteração. Teve um caso de uma amiga nossa que até ela procurou um médico e o médico informou ela que ela estava com falta de uma proteína que o sol... Vitamina D. Vitamina D, mas eu não tenho depressão e eu não tenho vitamina D. Mas o médico falou pra ela... Mas tu diz por quê? Pela tua cor da tua pele? Não, eu fui no médico, ela me deu reposição, porque eu tenho eu também falta. tive que fazer. Eu acho que tem bem. Mas esse caso em especial, essa irmã estava desenvolvendo um quadro de depressão e o médico falou para ela que provavelmente era por causa daquilo ali e ela tomou e melhorou. Por isso que eu digo que é de pessoa para pessoa, Priscila, entendeu? Não no caso dela, eu também, eu estava com nível de estrogênio muito baixo e às vezes eu não chegava a entrar numa depressão, mas assim parece que, sabe, daí eu disse pro médico assim, vão ter que começar com um estrogênio e vitamina D, entende? Então essas questões hormonais auxiliam. Eu ia até perguntar se a ansiedade e a depressão, elas andam juntas. Eu peguei só 3, pelo menos, pra gente pensar em ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Né? Características bem básicas. Ansiedade, preocupação constante. Né? Eu não consigo relaxar. Síndrome do pânico, medo. Muito Pessoal, medo. final de semestre. Né? A gente pode associar isso, tem mais características. E depressão é o quê? Realmente vai entrar todos aqueles critérios que eu falei. A pessoa perde alegria em tudo. Né? Aqui, na verdade, a ansiedade, ela precisa estar em equilíbrio. Eu não posso ter... Não, amanhã tem prova, seja que Deus quiser. Tá tranquilo, tá liberado. Tá favorável. Esse faz mais meu perfil. Pessoal, só Tu é o professor do O Douglas tá há tempo que já com a mão levantada e quer fazer uma pergunta. A palavra pro Douglas agora. Faz, irmão. Faz. Assim, ó. Olha só, chegou agora. Eu não falo nada, né? Eu não falo nada. Chegou agora? Paz, senhor, mas tudo bem, como é que vai? Assim, ó, a gente que é cristão, a gente sabe da existência do mundo espiritual e tudo mais. É verdade que depressivos
ouvem vozes com comandos para que a pessoa tome uma decisão fatal? Entra mais aí na esquizofrenia daí. Mas acontece que quando a gente está depressiva, a gente pode, na questão de inútil, não de ouvir vozes, né? Mas eu fico, realmente, não tenho prazer em mais nada. Sim. Então, o que a gente pensa, agora entrando na questão espiritual? A depressão, por si só, ela não é do diabo. Né? Mas a gente pode, porque também ele pode agir nela. Pode ser um instrumento. Mas aí também eu estava pensando, antes de vir para cá, questionando junto com o meu esposo, a gente parou para pensar. Por exemplo, vamos pegar a Ana que vocês colocaram ali, uma mulher de Deus que estava ali chorando, né? E a partir daquela mulher, se ela fosse uma mulher possuída pelo demônio, jamais poderia gerar um filho e dar aquele entendimento para Samuel. Né? A gente sabe que o meio não determina, mas o meio influencia. Né? Sim. Então, assim, ó, mesmo quando eu estou em depressão e que eu estou fragilizada, porque na regra geral, o que faz que abra a brecha para que o diabo entre na nossa vida? O pecado. Né? Concordo? Concorda, Concordo. O pecado. Sim, é unânime aqui na mesa. Concordamos. O que pode abrir brecha para o diabo entrar na vida do cristão é o pecado. Entende? Sim. Então pode acontecer da pessoa estar em pecado e a própria questão daquela culpa excessiva dela, ela ficar muito... Aí sim, mas aí a gente vai ver todos os critérios, né? É que envolve mas a gente muita coisa. Muita coisa. Por isso que a gente não pode sair por aí dizendo que tudo é demônio. Sim, Mas sim. a gente está dizendo que depressão, sim, por si só é doença. Entendeu? A gente não pode. Eu já ouvi no púlpito pregadores dizendo depressão é do diabo, não sei o quê. E a gente suspira, respira fundo, entra em deprê, mas tem uma ética que a gente respeita. Mas isso é muito cruel com quem está sofrendo. Sim, a pessoa se sente... Porque eu já vi gente que vai no médico e toma medicação e nem comenta nada. E eu até digo, nem comenta. Porque, né? Aí imagina, a pessoa vem na igreja, tá ali no culto, não foi diagnosticada ainda, escuta uma palavra dessa, né? E joga E aí, mais pra baixo ainda. O que a gente tem que pensar aqui? Se é uma coisa orgânica dela, que ela tenha, por exemplo, a baixa nível de serotonina no organismo, ela não tem o que ela fazer. Sim. Humanamente, nós estamos falando humanamente, que agora que Deus tem poder para Deus ir lá e agir, como todo. Uma vez eu conversando com um irmão e ele tomava 10 remédios. Nossa. E aí eu falei que eu tomava uma medicação para enxaqueca controlada. E ele disse, não, senhorita, nós vamos orar. Deus tem que curar a irmã não pode tomar essa medicação. Eu disse, irmã, não toma 10. Aí, por isso que eu disse que parece que tem alguns cristãos que seguem ainda a regra de Descartes, que o corpo está separado a mente está separada do corpo. Nós somos um todo, a nossa mente adoece. Por que Paulo se preocupa tanto em dizer para nós que o teu pensamento seja coisas boas, que sejam coisas favoráveis? Porque pode a partir disso, mas quando uma pessoa está num nível muito baixo, que nem a Priscila perguntou, como é que eu observo? Eu olhei para ela e vi, né, que ela está desse jeito. Eu tenho que buscar uma ajuda para ela, orar por ela, mas não conseguir, eu vou buscar uma ajuda. Sim. Até tem uma pergunta aqui, que eu acho que mais ou menos a irmã Serenita já respondeu. O irmão nos fez uma pergunta no WhatsApp assim, ó, como o crente pode saber o limite entre a doença e a ação maligna? Então, eu acho que já está respondido, né? Porque eu tenho que entender isso. Uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, que nem Elias, que nem Ana, como é que o diabo vai entrar assim? Eu sei exatamente quando o diabo entra na minha vida, não. Aliás, ele, depois que eu servi a Jesus, ele nunca mais entrou. Ele rodeia, às vezes a gente abre umas portinhas, depois a gente vai lá e vaga, vai lá e fecha ligeiro. Porque, não, mas é verdade, a gente tem que cuidar. Agora, quando o Lohan estava falando, acertei teu nome? Isso. Que eu tenho que conversar com a minha, de onde é que tira esses nomes? Você foi o pai, na verdade. Serenita, sei lá. Na dúvida, chama de Gabriel. Quem é mais fácil. Entende? Então, assim, a depressão, ela pode se tornar... Porque até Freud, ele tem uma visão na questão algumas questões não concordo com o Freud, né? Nem sigo a linha psicanalística, mas ele era um cara mesmo, né? No crânio nesse sentido. Então ele diz assim, o mal-estar dele, ele vai falar de 3 fontes que podem causar, auxiliar e contribuir para a depressão. As forças da natureza, essas questões de fenômenos naturais, de tragédias naturais, outra questão, vulnerabilidade do nosso corpo. Né? A gente está muito preocupado com o nosso... E tá bom, é bom que a gente se preocupe, mas essa preocupação excessiva, que eu tenho que agradar o tempo todo,
eu também entro na questão realmente da síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos sempre correndo. E daí a gente entra numa ansiedade louca. Daqui a pouco a gente pensa, meu Deus, eu não consegui atingir o objetivo. A gente está vendo isso até com os pais, com os filhos, que estão fazendo as crianças serem... E daí a depressão, escutando uma professora de psicanálise infantil, ela dizendo, gente, vocês vão estar abarrotados de crianças nos consultórios de vocês. Porque criança que não brinca, criança que não cria, que só vem tudo pronto, ela tá uma predisposição. Essa ia ser até uma pergunta que eu ia fazer. Justamente, aqui, já vou respondendo tudo. Aqui, né, no Brasil, a gente tem um problema de questão de saúde que é bem precária, né? Então, por exemplo, assim, tô com uma gripe, alguma coisa, vou resolver em casa. Então, agora, assim, quando eu começou a tossir, começou a ser um pouco de sangue. Eu acho que agora eu vou no médico, né? Tá ficando um pouco... Mas, assim, depressão, como é que a gente vai diagnosticar uma depressão? Quando que eu devo ir pro médico? Aí algumas coisas pra prevenir isso, até dentro da família, que a irmã também dá bastante palestra em termos de família, né? Porque às vezes não é nós, mas é o nosso filho, é nosso vizinho, nosso amigo, da igreja. Sempre o primeiro, a coisa pra gente observar é assim, aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa mudou o comportamento, né? Começou no adolescente não dá, porque até a adolescência, né, a gente nunca bate diagnóstico neles, né? Porque eles vão estar passando por aquela fase. Mas mudou aquele comportamento. Não está na fase da adolescência de isolamento, me tranquei no quarto, não sei o que eu quero da vida, acho que Deus não gosta de mim, olha pro espelho, não sei quem eu sou, mulher na TPM, né, Priscila? Menopausa. Nós duas... Tem a Fran lá atrás. Né? Então, tudo isso não quer dizer que seja um sintoma de depressão. É dentro desses critérios que eu falei. A pessoa não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais alegria para fazer nada. Aí tem muita gente depressiva, então não quer trabalhar. Na questão do trabalho brasileiro. O mal do século é o serviço. Né? Pessoal, então assim, só pra gente pautar aqui só pra vocês saberem, tá? Já são 15 para as 6. Ou seja, a gente tava com uma programação enorme aqui, tanto que eu deixei o programa fluir, tem muita coisa pra conversar ainda, né? Mas assim, vamos tentar pelo menos organizar o que a gente precisa fazer hoje aqui. Eu só vou pedir pro Douglas, então, já preparar, Douglas, o anúncio dos nossos apoiadores, tá? E eu vou dar uma perguntada aqui pro Lion agora, como é que tá a nossa enquete. Lion, tem mais alguma manifestação nas redes sociais pra trazer pra nós? Vamos lá. Eu já olhei ali, a nossa prima Larissa mandou um abraço pra mim, pra ti. Aí, que beijo, Larissa, beijo. Uma Regina Miranda também. Olha aí. O pastor Enéas também avisou que tá na escuta aí. Um abraço para temos 27 votos, 67% das pessoas acreditam que é doença, sim, e 33% acreditam que é uma atuação maligna, tá? Eu tenho alguns recados do pessoal mandando no WhatsApp aqui, anúncios. Posso já emendar? Vamos fazer o seguinte, aproveita então, que nosso tempo já está curto. Traz os anúncios agora e a gente... Ensaio da UJADV, tá? Região 1. Aproveita e traz os anúncios. Agora isso, perfeito. Ensaio da UJADV, região 1, tá? O pessoal da região 1, hoje, às 20 horas no CRAI. Região 3, sexta-feira na Panorama, tá? Culto de jovens no setor Florença, amanhã às 20 horas na Florença. O pessoal tá convidando pra cantata de Natal. Meu Deus, já estamos falando em Natal. Na Santo Onofre, dia 23/12, às 19h30 horas. Já, velho, nós já estamos em dezembro já. Culto dos adolescentes no Jari, nesse sábado, 19 horas, com o nosso irmão Jefferson pregando. Neves, é isso aí, pessoal. Tenho um anúncio. Misericórdia, não tem coragem de convidar. Sábado na Belém. É na Belém? Belém. Sábado na Belém, Galileia. culto de... É na Galileia? Não sei. É na Galileia. Sábado na Galileia, culto do setor na matriz de jovens. Não vai ter culto na matriz porque tem casamento, então vai ser lá na Galileia. Todo mundo convidado. Vai ter pregador de fora. Beijo pra Miriam. Amém. Então, pessoal. Então agora o Douglas vai estar trazendo o anúncio, falando dos nossos apoiadores, aqueles que nos ajudam, nos auxiliam aqui com este projeto. Muito bem. A Cellfix, atenção. A Cellfix é a assistência do... A Cellfix é o nosso apoiador e ela é assistência do teu dispositivo móvel. Ligue para 980576937, fala com Daniel Rocha e agende um horário para o conserto do teu aparelho. Cellfix, rapidez e preço justo. Cellfix. Cellfix. Amém. Então, pessoal, já são 17h47, tá? E nós tínhamos ainda hoje para fazer um sorteio, né? Das 2 cestas que estavam sendo sorteadas aqui. Eu vou deixar pro final, bem pro final do programa a gente vai fazer o sorteio, tá? E assim, ó, nós anunciamos no começo do programa que tinha um áudio da jovem Ana, né? Paula, da Matriz, e
Pra próxima quarta-feira nós vamos continuar tratando por desse mesmo tema, até porque é um tema muito extenso, tem muita pergunta. E vai estar conosco aqui o pastor Enéas, né, trazendo também o conhecimento dele. O trabalho de conclusão de curso dele foi feito sobre isso, então ele vai estar trazendo também uma boa explanação sobre o assunto. E então, Ana Paula, não fica chateada conosco, nós vamos trazer na próxima quarta, tá? O teu depoimento. O Gesiel tá dizendo que tá muito bom, ele tá lá na 3G no carro e nos escutando, e a irmã Miriam Matos também disse que tá muito bom o programa na escuta dessa amada irmã Serenita. Que bênção. A Miriam, a mãe também mandou. A irmã Miriam também mandou, já mandamos fotos aqui pra ela. MMs. Se tiver mais Miriam aí... Se tiver mais alguma irmã Miriam, pode mandar nós. Então, porque senão eu vou me deprimir. Pessoal, vamos aproveitar então ao máximo o nosso tempo, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos utilizar esse tempo, deixar uns 5 minutinhos finais pra gente fazer o sorteio, tá? E eu vou passar agora então pro Laio, que o Laio tem uma matéria ali a respeito de algo que é interessante a gente tratar também e aproveitar aqui a irmã Serenita que tá conosco. Resumindo bem rápido, tá? Mariana Valadão relata luta contra a depressão pós-parto. A cantora Mariana Valadão compartilhou parte da sua luta contra a depressão pós-parto durante o Congresso Diante do Trono, realizado em abril, na sede da Igreja Batista de Lagoinha. Ela é mãe de 2 filhos e teve mais um, e com 3 filhos e tantas outras atividades envolvendo sua família e seu ministério, que lidera ao lado do marido, Mariana se viu em desespero. Eu estava com as crianças em casa e veio um desespero tão grande. Como eu ia dar conta da minha casa, dos meus filhos, da igreja, ministério, de mim mesma e da minha mãe? Veio tudo na minha mente. Aquele desespero, ela contou. Aí uma informação que a depressão pós-parto é uma forma de depressão que afeta cerca de 60% das mulheres após terem dado à luz um bebê. Claro, né? Um bebê vai dar luz ao quê? No Brasil, cerca de 40% desenvolvem depressão, sendo que 10% apresentam a sua forma mais severa. A doença não tem uma causa única. Fatores físicos, emocionais e de estilo de vida podem influenciar de alguma forma no surgimento da depressão pós-parto. Um link aqui, inclusive, agora falando da minha vida, né? Eu passei por isso, não eu tive depressão, mas a minha esposa quando teve o Leon, e eu fui um desses 33% que pensava que simplesmente a depressão se resumia à opressão maligna e era simplesmente espiritual. Muitas vezes, né, algumas brigas, digamos assim, no início de casamento foram por causa disso. Depois disso ele foi curado. E isso aí, cara... Até a lei leva em consideração a depressão pós-parto. E isso é interessante, porque eu sei que tem muitos jovens na escuta, nos escutando aí, alguns se preparando para casar, outros recém-casados. E, cara, isso é uma realidade que muitas vezes as pessoas passam dentro dos seus lares e até por questão da igreja, né, vergonha, coisa assim, não querem buscar ajuda, não querem, né, tratar isso. Então, fica a dica, gurizada, isso é sim uma doença, tá? E não se enterrem dentro de casa muitas vezes como eu fiz. Tá? Busquem ajuda, se o seu líder de jovem não tem capacidade de lhe ajudar com conselho ou de lhe encaminhar para algum lugar, busque ajuda com seu pastor, com seu pai, com alguém que possa lhe ajudar. Eu não sei se a irmã quer fazer algum comentário sobre... Eu só quero dizer assim, para levar o nível da serotonina. O chocolate eleva o nível da serotonina, mas o exercício físico faz a mesma coisa. É por isso que pedem tanto chocolate, então? Mas manda caminhar, então, corra que é melhor. comendo Isso que não... Mas isso não caminha, gente. Vamos fazer atividade física. Comendo chocolate. Sim, mas é que correndo e comendo chocolate. Vai ficar feliz. Auxilia, tem outras isso eu vi, coisas é uma coisa que o corpo levanta. vicia, na realidade, né? Tipo, ele sabe que o chocolate tem esse efeito, então ele te pede o chocolate, né? Não? O exercício físico é a mesma coisa, só que é a mesma coisa. Quanto mais tu exercita, mais tu vai sentir... Eles elevam o nível da serotonina. Tem outras Eu devia falar de chocolate. Alimentos, mas esses são os que eu me lembro mais. Exercício físico, ele eleva o nível da serotonina. Então, assim, às vezes a pessoa está em casa, anima ela para sair, vamos caminhar um pouco, né, fazer alguma coisa. Que isso também, antes de ir procurar ajuda, quando está em estágio mais avançado mesmo, mas fora isso, que alguém queira perguntar o que pode ser feito para precaução, então essas questões, a pessoa se ocupar, né? Eu acho que hoje em dia essa questão da mídia, de ver muita tragédia, também tem trazido muita ansiedade, muita... Né? Eu parei de assistir essas coisas também. aí, porque começou Só desgraça, uma coisa né? muito Só louca, assim, na internet, só desgraça, eu comecei a ficar com medo de trabalhar. Uma coisa que eu queria saber, pode ser hereditário
Pode. Depressão. Ela falou. Foi. Desculpa que eu não Não vi, sei tá? se- Só é uma coisa... Ele não tava, ele Quer tinha folgar em saído. mim? Quer folgar em mim? Eu tava aqui, entendeu? É uma Conversando com a pessoa. predisposição, na verdade, Sim, sim. né? Pessoas, a gente vai ver o histórico, já tem, né? É aquele na questão de neurotransmissores, pode ser. Pri, É vou mais passar pra fácil ti ficar agora. Porque daí Tem é os- bom a pessoa já desde o início... Eu esqueci de perguntar essa Cortando. se é uma coisa que nasce ou a pessoa Ah, Adquire com o tempo. adquire com o tempo, né? O ambiente pode O ambiente, favorecer. né? É. Pode ser. Não é uma coisa tipo. Traumas. Já nasceu depressivo, olha a Muita carinha nota dele. baixa. Carinha de depressão. Carinha de depressivo. Ah, eu sofri depressão. Errou o Mas corte de lembra, cabelo. finalizando já aqui, ó, Ah, vamos ficar a questão falando de mim dos agora. critérios para depressão, né, gente? Não sair por aí, não, todo mundo tá depressivo. Tem que ter esses critérios tem que ter pelo menos 5 desses 9, né? E tem que ter uma duração de 2 semanas e tem que ter uma perda significativa, digamos assim, uma diferença significativa para a pessoa. Fora isso, a gente vai assim passar. Porque de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Ela é massa. Então a gente vai ter. O que a gente não quer é que todo mundo agora saia, né? Sai daquele do demônio e entra tudo na doença. Agora todo mundo tá doente. Sim. É equilíbrio. O cristão tem muito disso na vida, né? Equilíbrio. A gente pode disponibilizar esses 9 sintomas depois no nosso Facebook, hein? Podemos sim. Podemos? Tá, vou passar pra Pri agora. A Pri vai trazer uma última matéria e um questionamento. brevemente, assim. Brevemente, Pri, isso aí. Que nem eu tava pegando aqui, até esse programa surgiu quando a gente viu essa notícia, o tema, né? Que a Rafaela Pinho, que é uma cantora adventista que eu já sigo ela há bastante tempo, em setembro de 2016 ela anunciou que ela ia parar de cantar nas igrejas, ela parou praticamente um ano mesmo, e ela não dizia o que ela tinha. Aí depois ela disse que ela estava com depressão. E eu peguei aqui e achei muito interessante, assim, ó, porque a gente tem visto que muitos humoristas, eles têm depressão. Que nem o Eduardo Sterblitz, todo enrolado o nome dele. Ele disse que ele não é melancólico, aflito, caótico, não é 100% feliz e não tenho vergonha de dizer que sou mais triste do que alegre. E ele é um humorista. Esse aí tá Ela disse precisando que de o Jesus, meu né? trabalho é a Isso aí minha precisa tábua de Jesus salvação. mesmo, isso aí é. Padre Jim Marcelo Carrey também Rossi, tem quadro Padre depressivo. Fábio de Mello, Robin Williams, o Robin Williams suicídio. se matou em 2014. Então, assim, eu acho que já foi até respondida a pergunta. O que está aumentando tanto o quadro de depressão na sociedade? Está muito, né? A gente vê que com o passar do tempo, isso tem cada vez atingido mais pessoas. Então, eu não sei se seria, talvez, o ambiente, a correria do dia a dia. Essa correria de que nem o Nohan falou ali, que né, é o mal do século, pode ser o mal do século, ela pode cada vez mais se tornar, né? Porque essa As pessoas exigência não da têm tempo gente... pra estar com... né, Não tipo, tem tempo nem para caminhar, né? Às vezes de mão dada É. com o cônjuge na praça, É sempre sabe? uma correria. Ver as coisas boas da vida. Na verdade, É a verdade. gente tem um olhar muito negativo e os cristãos, infelizmente, também estão entrando muito nesse olhar negativo da vida, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Entra muito nisso também. Eu preciso... O que eu tenho ocupado a minha vida? Com o que eu tenho feito? Que olhar que eu tenho da minha vida? Que não dá tempo mesmo pra gente falar Sim. de traumas da vida da gente, abuso da vida da gente, que isso marca. E quanto eu elaborei, quanto Jesus me perdoou, quanto Jesus me liberou. E agora a gente vai entrar nessa questão, né? Mas que a depressão, sim, por si só é uma doença, é. Então a Sim. gente tem que ter cuidado com E eu isso. vejo assim que a gente hoje está no dia 29 e a gente já está pensando no dia 29 do mês que vem, né? Então parece que daí não tem tempo para nada mesmo, porque a gente está sempre na frente, uma loucura. Correria da vida. Pessoal, já vou deixar aqui, ó. A gente tá falando sobre isso, vida corrida. Eu peguei um livro que eu adquiri aqui na biblioteca da nossa igreja. Eu não vou anunciar ele agora porque a gente tá com pouco tempo. Livraria. Mas na próxima Livraria. quarta eu vou falar Livraria. sobre o livro. É as doenças do século. Livraria. Na livraria da igreja. Livraria, exatamente. Isso, O livraria. cara vem falando... Exatamente, até porque eu paguei por este livro e eu tive um desconto, mas eu vou falar isso na quarta-feira que vem, então vem, você que está nos ouvindo, não perca na próxima Vem falar quarta. em glossário, não sabe a diferença de biblioteca e O livraria. irmão olha aí. William Batista mandou um abraço e o irmão Fábio Ávila, nosso líder Nosso da líder da UJAD, Jade. diz que o Líder programa máximo. está muito bom e a irmã Serenita sempre querida. Abraço a todos. Amém. Então, pessoal, olha só, a gente está agora às 17h56. Pra gente não terminar num clima de tristeza e depressivo, Oh. nós vamos fazer agora o sorteio, né, das nossas Ei, duas cestas, sorteio uma cesta da de cesta. cosmético e uma cesta de chocolate. Olha aí, ó. Primeiro vai ser Nós qual? falamos aqui, Deixa a irmã a Serenita, irmã deixa a Serenita irmã falou que Serenita. o chocolate é bom pra Já gerar vamos Chocolate e os dopamina, cosméticos, né? dopamina. Ah, mas Ó. é palestrante, não entra no sorteio? Porque eu me deprimi estudando sobre a depressão. Vamos colocar um número Nós agora já ali. vamos Fazer exercício. Pra pessoa não dizer, me beneficiei, não sei qual que vai Sim. ser primeiro. Tá, é primeiro qual? vamos fazer então a Cosméticos, cosméticos, né? tá? A irmã Serenita. A irmã Serenita vai tirar o número Só um pouquinho. agora. Mistura bem. Vamos lá? Olha, Que rufem os tambores. Cosmético
Cosméticos, atenção. Atenção, vai ser... Cosméticos. Olha, tem gente assim, ó. Não devia dar a opção de Quem chocolate ganhou a cesta de Atenção, cosméticos? É uma pessoa da matriz. Misericórdia, senhor. Vou Diego Fagundes. Olha aí, Diego Fagundes. Vai ficar bonito, hein? Tá precisando. E agora vamos ao sorteio, então, da nossa cesta de chocolate. Essa pessoa que vai ganhar chocolate vai ficar cheio. Olha Atenção. aí, chocolate. Fazer um comentário Vai, sobre esse Leon. chocolate. Vai, Leon. Eu volto Vai, nós Leon. mandar um presentinho lá pro consultório da irmã da Atenção. Serenita, hein? Atenção. Eu acho. Olha aí. Ó, exato. Eu acho Tá, que a então mesa tem que faremos isso. Também é da matriz. Também é da Mas matriz. esse aí comprou bastante número. Damian Olha aí. Damian Della Corte. Uma salva de palmas para nossos colaboradores. Colaboradores. Os homens Então estão vocês têm- precisando, né? Que os dois que ganharam foram homens. Então, os dois irmãos que foram sorteados têm 5 dias para vir aqui buscar o prêmio, né? Não. Repassar. Nós vamos levar aí para vocês. Eu acho que o culto é na matriz domingo. A gente pode... Então vai ser entregue em mãos aí. Se quiser dividir o chocolate com a gente aceita. também. Aceitamos. Viu, Eduardo? Se quiser vir participar do programa na quarta que vem com a cesta de chocolate, tá. Só quero convidado. deixar que Se quiser, só deixar a cara. o Eduardo é filho do irmão da minha e eu sou líder dele na gincana, então assim, acho que tem que vir Fica a com dica, liderança. Eduardo. Lion, então, para finalizar, nossa enquete, como é que ficou aí pra gente fechar o programa? Nossa enquete permanece. Vai permanecer, né? 67% das pessoas dizendo que é uma doença e 33% dizendo que é uma atuação maligna. Lembrando, pessoal, que assim que acabar o programa, nós tiraremos essa enquete do ar e já programaremos para o próximo final de semana a próxima enquete. Na que verdade, vai ser o linha. mesmo tema, né? Então, Vai acho ser Vai ser o mesmo parecido, tema. a enquete vai ser que parecida. pode ficar... Então Vai tá. ser parecido, mas vamos Eu quero, botar outra. eu quero então aqui em nome de toda a bancada fazer um agradecimento à irmã Serenita, né, que disponibilizou um tempo na sua agenda e esteve aqui conosco. Muito obrigado, irmã Serenita, que Deus continue lhe abençoando e que você possa continuar servindo de bênção aí para tantos irmãos e pessoas. Prazer. E vou lhe dar a oportunidade agora de fazer o agradecimento e deixar o seu abraço aí para os nossos ouvintes. Então, quero agradecer vocês pelo carinho, né? Pela essa receptividade, né? Na verdade, eu estava devendo alguma coisa, né? Agora já está pago, né? Pois é. Agora quem deve é tu. Agora é tu. Não, É nós um prazer empatamos. poder participar, um tema muito relevante, isso é muito bom. Eu vejo a igreja, né? Assim, ela está se preocupada com isso. Então, para mim foi um prazer poder estar aqui com os filhos da irmã Miriam, Barbó. Oh, que bonitinho. Né? Principalmente do Ram. É que ela mandou aqui as Franciele, o seu filhinho lá. E a multidão ali. Douglas. O Douglas, a Priscila, né? Então, que vocês continuem sendo canais de bênção para essa juventude. Amém. A senhora também. Amém. Então, nossos ouvintes, nossos jovens, 18 horas, infelizmente vamos ter que encerrar, né? O programa passou rápido, a gente nem fez intervalo. A nossa enquete então vai estar no ar, a nova enquete, logo, logo. Mande as suas perguntas lá, pode ser na página do programa, pode ser também no nosso WhatsApp, tá lá na nossa página, no programa da Ojadiv. No próximo quarta estaremos falando de depressão, mas não fique deprimido, fique feliz em Cristo e até Deus quarta que vem, pessoal. Tchau, tchau, abraço. Valeu. Tchau.